Boa noite, Plínio, Gleise, Ana Ferreira, Fabrício. Oi, Valéria, boa noite. Agra, boa noite. Cris, Fernanda, boa noite. Olá, Fran, olá. Marilda, Enedilma, Ade Adler, MiFS, Daniel, salve, meu querido. Rita, boa noite. Isabela, boa noite, querida, boa noite. Salve nosso irmão Jorge Dutra, Silvana. Lauren, boa noite, querida, boa noite. Lauro, meu irmão, salve. Maria, boa noite. Rejane, Karine, minha querida, eu também. Gorete, boa noite. Camila Pinto, Cine Flores, Edilma, boa noite, Cine Flores. Marisa Castro, boa noite. Cristina, boa noite, Cristina. Carlos, bem-vindo. Mico Stagon. Ana Maria, boa noite. Daniel Tibirep, olha que legal, bem-vindo. João Pagani. Fabiola, Marga Acessórios, olá. Lília, Maristela, MT Ferrari, Igor. Helena, boa noite, querida. Boa noite, Dilma. Mico Stagon, boa noite. Fernanda, olá, querida. Andressa, Juliana Vaz, boa noite, Carlos. Meu irmão Daniel, bem-vindo. MT Ferrari. Jacimara, Jeane. Oi, Fernanda. Cleide, Fabiola Guido. Boa noite, Cleide. Luzinete, Conceição, Maria de Lourdes, Juliana, boa noite. Olha, Juliana. Oi, Ju! Ju, é você? Beijo, querida. Jorge, a Ju tá lá da Dinamarca, gente. Olha só. Luzinete, Maria Michele, boa noite. Fabiana Borges, Raquel, Sônia, Ju Silva. Oi, Ju, boa noite. Michele Maria. Me mande o nome, Michele, por favor. Zenaide, Elisa. Sejam todos bem-vindos, queridos. Sejam todas bem-vindas. Queridos, hoje mais uma vez nos reunimos em torno dos estudos de Hamed. Mais uma vez, vamos buscar entender um pouco mais sobre as dores da alma que afligem a todos nós. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos contigo. Te agradecemos pela oportunidade do aprendizado, do acolhimento, do fortalecimento. Ajuda-nos, Senhor, para que a cada semana possamos aprender um pouco mais e que possamos, assim, a cada semana, não somente aprender, mas vivenciar um pouco melhor as nossas próprias existências e que saibamos igualmente compreender melhor os irmãos que conosco partilham dessa caminhada. Damos as boas-vindas a todos os irmãos encarnados e desencarnados, às salas de aula, na espiritualidade, e agradecemos, Senhor, a presença da equipe espiritual que aqui está, pedindo nesse momento para que as minhas imensas fragilidades humanas possam ser deixadas de lado, Senhor, para que eu possa ser um instrumento útil teu e destes abnegados irmãos que aqui se encontram. E assim, em nome de Deus nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos por iniciado o nosso estudo de Hamed da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, sejam todos bem-vindos. Oi, meu amor, Bárbara. Boa noite, Vidinha. Boa noite. Ju da Dinamarca, depois me manda uma mensagem me dizendo como foram as coisas hoje. Tá bem, minha querida? Fico te aguardando. Que assim seja. Boa noite, Jaque. Que assim seja. Queridos, somente me digam se o som
Está bom, por favor? Elisa Barbieri, boa noite. Michelle, me mande no direct, minha querida. Por gentileza, me mande no meu direct, ok? Para que eu possa fazer preces. Evenilton, Joana, me mande uma mensagem me dizendo como você está, por favor, Joana Limonge, por favor. Vera, Dilma, Matilde, o som está bem? Está bom? Ótimo, gratidão então. Queridos, Michele, se você puder também, me mande uma foto. Sempre que vocês pedirem preces, queridos, me mandem o nome da pessoa e, se possível, uma foto, porque com a foto, nós olhando, nós conseguimos irradiar melhor, não somente através do nome, ok? Queridos, alguns lembretes rápidos. Amanhã teremos uma live muito especial. Assim como na quinta-feira, eu creio que foi uma live muito importante, uma live sobre relações tóxicas, em que voltaremos ao assunto. Amanhã teremos uma live sobre ansiedade. Amanhã às 19 horas. Eu vou fazer a postagem assim que terminarmos nos stories, e amanhã de manhã no feed. Divulgue, compartilhe a toda pessoa que você acreditar que possa ser útil. Vamos falar um pouco sobre os aspectos da ansiedade. O que é, o que fazer, como tratar, quais as saídas terapêuticas que existem, qual o papel da espiritualização da pessoa em todo esse processo. Amanhã iremos falar sobre isso. Na sexta-feira, se eu não me engano, o nosso penúltimo capítulo do estudo de Joana, Amor e Sexualidade. No domingo, o nosso estudo do livro Boa Nova Normal. Avisando, queridos, que infelizmente, o nosso culto do Evangelho de ontem, do culto do Evangelho no Lar, ele não ficou no Instagram. Não conseguimos baixar, pedimos perdão por isso. No entanto, os nossos queridos amigos da Casa Fraterna Sementes de Luz, eles vão ontem retransmitindo o nosso culto, e então ficou disponível no YouTube. Então, vá no meu canal do YouTube, Jack Darsa, busque a playlist Evangelho no Lar. É a última live que lá está, ok? Então, sim, amanhã não será relações tóxicas, mas na semana que vem será. Nós fizemos um quiz, uma chamada para saber o que as pessoas queriam para amanhã. Se seria a continuidade de relações tóxicas ou ansiedade. Ansiedade venceu, mas na semana que vem estaremos falando sobre relações tóxicas, e na outra, ou daremos continuidade sobre as relações tóxicas, porque é um assunto extremamente vasto, ou iremos adentrar uma live sobre autoestima. Ainda não sabemos, vocês vão decidir. E último aviso de hoje, queridos, eu não tenho conseguido, queridos, olhar os comentários que vocês nos deixam. Eu peço perdão. Não é que eu não queira, eu não tenho tempo. Então, caso vocês tenham alguma pergunta para nos fazer, por favor, olha, o Daniel é da Grécia, olha só. Então, caso vocês tenham alguma pergunta para nos fazer, nos enviem no direct, que graças a Deus o direct nós estamos conseguindo responder a tudo. Às vezes demora um diazinho, 2, mas sempre respondemos a todos no direct, ok? Helena, o culto do Evangelho de ontem não baixou no IGTV, minha querida. E Saltrombino, mas está lá no meu canal do YouTube, ok? Está lá no meu canal do YouTube. Queridos, a partir de agora, então, estaremos retirando os comentários para fazermos o nosso estudo e então, assim, desativar. E assim que terminarmos, voltamos abrindo os comentários de novo, para que a gente possa tirar eventuais dúvidas, não é? Quem sabe? Então hoje, queridos, dando continuidade ao livro As Dores da Alma, terminamos há 3 semanas atrás o livro Renovando Atitudes de Hamed e permanecemos nas quartas-feiras com o nosso estudo de Hamed, agora com... Um momentinho. Com o livro As Dores da Alma. Semana passada nós falamos sobre crueldade. Semana passada falamos sobre a autocrueldade, a autossabotagem que nós fazemos em nós mesmos quando temos uma baixa autoestima, quando nós não fomos ensinados a nos amar, ou
que por algum motivo, seja o que for, nós diminuímos a nós mesmos. Hoje, no entanto, iremos falar sobre um outro tipo de crueldade. Então, hoje é a parte 2 do estudo de Hamed sobre a crueldade. E agora, então, vamos falar sobre a crueldade no mundo. Tema muito interessante, curioso, inclusive, para este momento da humanidade que nós estamos vivenciando, devido exatamente à questão que está sendo vivida com os nossos irmãos de caminhada no Afeganistão. Lembrando que os estudos de Hamed, eu não faço a leitura completa do texto, retiramos somente algumas partes. Hamed inicia, então, na verdade, dizendo vários atos de crueldade que houveram ao redor. Ao longo da história, não vamos narrar porque é desnecessário, mas ele vai dizer, em um certo momento, todavia, não poderíamos deixar de registrar o fanatismo e o autoritarismo da Santa Inquisição, também conhecida como Santo Ofício, criada em 1233 pelo Papa Gregório IX, que entrou para a história como uma das mais brutais demonstrações de ferocidade e violência contra os direitos humanos. Eu mesmo morri torturado na Santa Inquisição. Eu era magrinho, eu era ruivo, muito magro, barba ruiva, cabelos ruivos. Eu era de uma determinada denominação cristã, mas infelizmente fui levado à Santa Inquisição e lembro-me que tive muito medo pela forma com a qual eles iriam me matar. E eu me lembro que eu estava de braços cruzados e eu perguntei a um dos homens que estavam na minha frente se iria doer muito. Eu fiquei com muito medo. Eu não sabia o quanto queria demorar aquela tortura, o quanto de dor eu sentiria e o quanto de tempo levaria para que eu efetivamente morresse. Mas sim, morri na Santa Inquisição. Hamed continua. Aliás, ele se referindo à Santa Inquisição, entendendo o nome, né? Santa Inquisição, Santo Ofício. Aliás, e aí ele diz, aliás, pessoas lutam e matam até hoje em nome de Deus para justificar e proteger as suas crenças religiosas. Mais abaixo, Hamed tenta nos explicar esse processo. Todo processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência, o que nos possibilita gradativamente abandonar os gestos bárbaros. Quando a criatura integrar na sua mentalidade o senso moral que nela reside em estado embrionário, converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas. Mais abaixo, Hamed nos diz, as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós mesmos. Nesse caso, quanto mais percebermos esta realidade, mais aprenderemos como solucioná-los sem brutalidade. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo, mesmo os atos de agressividade contra si mesmo, cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudeza ou a maldade
mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimento espirituais. Precisamos entender, queridos, que todos nós, 174 pessoas agora online, todos nós já fomos seres primitivos. Todo ser humano é criado simples e ignorante. Isso quer dizer que nós nascemos sem entender, sem saber o que era o certo e o errado. Então, nós vivemos, todos nós já vivemos, já existimos durante um bom tempo em um mundo primitivo, que é exatamente o mundo que antecede ao mundo de provas e expiações. Eu e você já fomos seres primitivos, seres bárbaros, seres das cavernas, digamos assim, em que não sabíamos o que era certo e errado. E a vida humana, pouco valor tinha para cada um de nós. Mais tarde, adentramos o mundo de provas e expiações e aqui estamos até hoje, buscando então conquistar o nosso lugar no mundo de regeneração. Isso quer dizer que, por ainda estarmos em um mundo de provas e expiações, e a definição de mundo de provas e expiações é que o mal supera o bem. O mal que está aqui, ele é maior do que o bem que está aqui. Ele supera. Esta é a definição de mundo de provas e expiações. E nós ainda estamos nele, em transição para o mundo de regeneração. Mas ainda vivemos no mundo de provas e expiações. Isto quer dizer, como foi na própria live que nós fizemos com a Leandra, na segunda-feira, que exatamente falamos sobre o Afeganistão, nós vamos ver pessoas, algumas ainda cometendo atos mais bárbaros, cruéis aos olhos de qualquer ser humano com um pouco mais de bom senso, aos olhos da humanidade, por que não dizer assim? No entanto, é como Hamed nos diz, todos nós ficamos indignados com a rudeza ou a maldade, mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimento espirituais. Por trás de todo o ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Muito interessante essa colocação. Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com gestos de amor. Será que nós já conseguimos, queridos? Você que está me ouvindo agora, você que mora, quem sabe, com aquele parente difícil, que você tem aquele colega de trabalho mais complexo, será que você já consegue viver? Será que nós já conseguimos entender que, por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro? E será que nós já estamos conseguindo escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com os nossos gestos de amor? Será que você consegue já? Por favor, entenda, não se cobre. Não se cobre. Aceite a sua humanidade, a sua fragilidade, mas busque verificar o que você pode fazer. Queridos, se nós estamos aqui agora, é porque nós estamos com propósito, nos tornarmos pessoas melhores. E talvez na nossa casa tenham pessoas que não queiram que nesse mesmo exato momento estejam buscando as últimas desgraças, os últimos vídeos mais sanguinolentos que houveram, quem sabe, nos últimos dias em termos de violência na humanidade. Então, será que eu não devo entender esse irmão, essa irmã? E se eu estou aqui, será que eu não devo me perguntar o que eu posso fazer para ele? E não é julgar, não é criticar, não é chamar atenção. Não. É somente amar. É somente amar. É eu saber com a minha conduta dissolver a maldade com gestos de amor. O amor cobre a multidão de pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8.
Nossa, já estamos terminando, que bom. Pulamos então agora, ele vai falar sobre Jesus. Exatamente as formas como os romanos crucificavam. Não vamos adentrar essa questão não, mas nós terminamos com duas questões que Hamed nos coloca. A primeira, que é exatamente o último parágrafo do capítulo. E todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos e, possivelmente, esperemos que não, mas é possível que exista agora alguma violência maior a nível de humanidade, é possível. Todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos explode, no seio da sociedade terrena, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus Cristo legou para toda a humanidade. Que exatamente, quando Jesus estava na cruz, houveram as 7 frases de Jesus, a discussão teológica se as 7 frases realmente ele disse ou não, mas uma delas ele disse. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, sem sombra de dúvida, essa colocação que Jesus fez é real. E então, no final do capítulo, a editora colocou, aqui embaixo está escrito, Lucas 23 e 34, olha só que eu acabei de falar, está aqui escrito, que legal, não tinha visto. Mas acima dessa colocação, a editora colocou a questão 754 de O Livro dos Espíritos, tão atual para o momento que nós estamos vivendo. A pergunta que Kardec faz é: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Espiritualidade responde: dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É este senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Então é isso, queridos. Precisamos entender que todos nós já fomos seres mais primitivos. E, sim, existe, vez ou outra, nos defrontamos com um ser, ou alguns seres mais primitivos ainda, reencarnados no nosso planeta. Primeira coisa que precisamos entender é que para muitos destes é uma última oportunidade de reencarnação na Terra, visto que se eles não se mostrarem propensos a mudar a sua conduta, eles serão convidados a se retirar do nosso planeta. Assim como houve já dezenas de milhares de anos atrás, este mesmo movimento interplanetário dos exilados de Capela para o planeta Terra, quando ele estava passando na transição planetária de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Agora, nós, nesta transição de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, aqueles que ainda ficarem envoltos na maldade, estes serão convidados a se retirar. Nós vamos entender então, queridos, que é como eu sempre digo, cada um de nós dá o que tem, cada um de nós age de acordo com a sua gradação evolutiva. Livro Renovando Atitudes, Hamed, primeiro capítulo e último. Somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. Nós vamos lembrar que na passagem da famosa passagem da mulher adúltera, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 1 a 12, Jesus vai dizer no versículo 7, João capítulo 8, versículo 7, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Entendemos que é como ele diz, nós devemos nos indignar, devemos nos frustrar, nos decepcionar. Mas será que a gente realmente não se dá conta que a gente já viveu, já passou por esse estágio evolutivo? Seu filho, quando ele começa a andar, você não tira
Você não bota o protetor de tomada, fecha as gavetas, esconde faca, tira coisas que possam cortar, deixa ele longe do fogo, não é isso? Porque a criança, ela não sabe. Como é que eu vou exigir de uma criança postura de um adulto? Esse é o ponto, queridos. As crianças espirituais, elas ainda estão essa gradação evolutiva. É como nós falamos muito. Não é que a pessoa é má, é simplesmente a gradação evolutiva que ela se encontra. As pessoas não conseguem entender isso. E na gradação evolutiva em que ela se encontra, o mal impera, não existe sequer o bem. Nos mundos primitivos, nós precisamos entender que o bem não existe. Nos mundos primitivos, o mal impera. Mundos de provas e expiações, o bem já existe, mas o mal supera o bem. Mundos de regeneração, o bem e o mal iguais, mas o mal não é mais com todo esse requinte de crueldade que nós vemos. Mundos ditosos ou felizes, o bem supera o mal, mas o mal ainda existe. Mundos divinos ou celestes, o mal não existe mais. São gradações evolutivas, é natural. É natural que todos nós passamos por todas as gradações cronológicas. Imaginem vocês, para quem é mãe, para quem é pai, se uma criança ela suja a fralda, teria cabimento a mãe bater naquela criança, gritar, brigar, porque ela ainda não sabe se controlar, não sabe usar o banheiro e é exatamente por isso que ela usa a fralda? Não podemos, queridos. É a gradação biológica daquela criança. Espiritualmente, da mesma forma. Então, espiritualmente falando, existem irmãos nossos que ainda jazem nas sombras. E, portanto, para eles não têm a consciência, eles não entenderam ainda que aquilo é errado. Para eles aquilo é o certo. Para eles aquilo é o certo, queridos. Queridos, já se matou em nome de Deus. Os cruzados, os cavaleiros do Cristo, muitos deles que ostentavam essa cruz, no peito, eles matavam em nome de Jesus. Eles não matavam por maldade, eles matavam porque eles achavam que era o certo a fazer. Quando Paulo de Tarso manda matar por apedrejamento o primeiro protomártir cristão, que foi Estevão, e depois ele manda matar várias outras pessoas, Paulo de Tarso ele não fez por mal, ele fez porque ele achava certo. Pessoas que cometem atos de crueldade, elas acreditam que aquilo é o certo. Como eu posso exigir de uma criança espiritual a atitude de um adulto? Infelizmente, 99,9% das pessoas não entendem isso ainda. Uma vez algum tempo atrás, eu fiz um ato que chocou a muitas pessoas. Eu coordenava um certo trabalho de preces em uma casa espírita, e pouco tempo antes da prece espírita, desse trabalho, que era público e era irradiado, ia na internet, uma pessoa chegou para mim e falou assim: houve um atentado terrorista e tudo mais, faça uma prece por essas pessoas. E eu dirigi o trabalho e no final eu fiz uma prece pelos terroristas. Se eu sou um discípulo de Jesus e uma das últimas falas do meu mestre Jesus, foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, se dirigindo aos seus assassinos. E se eu tenho esse homem como meu guia, será que eu não devo
seguir os passos dele. E então eu fiz uma prece, rogando que a espiritualidade maior pudesse chegar até eles levando um pouco de luz. Porque aqueles que desencarnaram no atentado terrorista, com certeza, assim como todos os mártires cristãos, já foram acolhidos na espiritualidade, porque o acaso não existe. E se eles estavam ali naquele ataque terrorista, eles necessitavam passar por aquela prova final e foram recolhidos em glória na espiritualidade. Mas e os terroristas? Estão plantando espinhos imensos. Quem será que precisa mais das minhas preces? Aqueles que já estão sendo recebidos pela espiritualidade maior? Ou aqueles que ainda estão plantando espinhos ao longo da sua caminhada? E eu sei que muitas das pessoas que estão aqui talvez não entendam. Não tem problema. Assim como quando eu fiz essa prece, eu fui bastante criticado. E eu falei, mas não é isso que Jesus nos diz? Não precisam, os sãos não precisam do médico, mas sim os doentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 12, eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Quem será que é o doente? Aquele que sofre o mal ou aquele que está fazendo mal? Queridos, é Jesus falando. Então, se eu me proponho a seguir ao Cristo, eu tenho que estar mais consciente desses movimentos planetários, como o próprio Hamed nos diz. Ainda antes de ontem ou ontem, eu não sei, eu fiz uma postagem que eu tinha feito no ano passado. E eu fiz a mesma postagem. Quando a gente fala mal de algo ou de alguém, nós compactuamos com as trevas, nós empoderamos o mal. Vamos entender uma coisa, queridos. Se eu estou nesse padrão vibratório e eu começo a falar mal de alguém, adivinha? Adivinha o meu padrão vibratório? Se eu começo a xingar, desejar mal ao outro, você acha que quem vai estar do seu lado? Bezerra de Menezes? Seu anjo da guarda? Perdão, não estará. Então, nos momentos de luta, como nós estamos para enfrentar, esperemos um pouco. Nos momentos de luta, serenidade, confiança e vamos nos perguntar o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer para auxiliarmos o Cristo neste momento em que nós nos encontramos. Gratidão imensa pela atenção de vocês. Eu só vou beber uma água e já vou abrir para os comentários. Ativar comentários. Andréia Cunha, boa noite. Célida, Ana Ramalho, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Minha querida Dina, eu queria postar outros vídeos no YouTube, queridos, mas o que está acontecendo é que eu não estou tendo tempo. É uma infelicidade, Jonathan, meu irmão, que bom que você está aqui. Que bom, querido. Dade, André Cunha, gratidão a você. André SC, Luciana, boa noite. Cristina Jacinto, Espiritismo é luz, olá. Débora, na Flórida, temos pessoas da Flórida, não, da Dinamarca. Débora, da Irlanda, ajuda, Dinamarca, que coisa boa. Aninha Caraibeira, Rosinete, Dilma, Leila, gratidão, Neuza Maria. Santiago, olha só, Santiago, conheço pessoas de Santiago, Rio Grande do Sul. Márcia Fonseca, Cris, boa noite, meu caro. Eduardo da Austrália, olha que coisa linda. Irlanda, Dinamarca, Austrália. Lélia, boa noite. Cris Carina, que bom. Leila, eu também estou aprendendo. Carol Valentim, que bom que você está aqui, minha irmã, bem-vinda. Yasmin de Sergipe, a gratidão a você, Célida. Sempre que nós podemos, nós estamos fazendo as postagens lá no YouTube, não é? Infelizmente, deixa eu até dar uma paradinha aqui. Infelizmente, no sábado, houve não foi uma live, foi uma palestra que nós gravamos há algum tempo atrás, e foi no sábado, no Centro Espírita, foi sábado às 18h30, se eu não me engano, mas infelizmente,
infelizmente, não foi para o YouTube. Ficou somente no canal do Facebook do Centro Espírita. E é muito triste isso, né? Porque acaba não tendo o alcance as palavras do Cristo que poderiam ter. Mas faz parte. Vamos ver aqui a G. Jack, acreditar que a violência é um processo de evolução não nos fazem mais indiferentes ou omissos? Como separar aceitação de entendimento? Minha querida, é entendimento, não é aceitação. Hamed deixa muito claro, nós não podemos, nós podemos condenar a prostituição, mas de forma alguma podemos julgar ou condenar a prostituta. G é processo evolutivo. Você que tem a flor, G, olha só, a flor é sua filhinha, a G tem uma filha linda. G, tem como você exigir da florzinha atitudes de adulto? Tem como você brigar com a sua filhinha praticamente de colo porque ela não está vendo live espírita, porque não está estudando Mateus ou Evangelho segundo o Espiritismo? Você vai me dizer, não, Jack, ela é uma criança, ela não sabe nem ler ainda. Eu falei, pois é. Entendeu, G? Assim como você não pode exigir da sua filha atitudes de adultos conscientes e coerentes, como nós podemos exigir de uma criança espiritual atitude de um adulto espiritual? Não há como. Então, não é compartilhar da violência, não é compactuar com a violência, mas é entender que faz parte de um processo evolutivo da humanidade, assim como foi na história inteira. E agora não é diferente, principalmente nesse fechamento de ciclo. Queridos, estamos fechando agora em 2050, um ciclo de 28 mil anos. Por favor, entenda. 28 mil anos. Um ciclo evolutivo de 28 mil anos, sabe quando fecha? Agora. Daqui a 29 anos. E é sério que você espera que esse fechamento de ciclo seja de forma pacífica? Claro que não. Claro que não, queridos. Vamos entender e sempre nos perguntar como que nós podemos ser úteis a Jesus para levar luz no mundo em que nós vivemos. Gratidão a você, meu irmão Cris. Aline, boa noite. Cileia, boa noite. Dade, Mato Grosso, boa noite. Que bom, Luísa. Você plantou uma semente em nossas mentes e nos deu o que pensar. Querido, como é fácil julgar, criticar, brigar, revidar na mesma moeda. Desculpe, queridos, isso qualquer um faz. Eu olhar, eu saber dos noticiários, e eu xingar, ficar bravo, sair por aí comentando, vendo todos os vídeos escandalosos sobre essa ou aquele último escândalo da humanidade. Desculpem, isso qualquer um faz. Nós precisamos ser luz, queridos, não compactuar com a sombra. Eu preciso ser luz. Eu espero que cada um de vocês que aqui está entenda, se conscientize. Não, vejam, eu não estou dizendo para nós não nos indignarmos. O que eu estou dizendo é que eu não posso combater violência com violência. Então, se eu xingo, se eu acho ruim, que eu quero que o pior aconteça para aquelas pessoas, eu estou compactuando com o mal, eu estou compactuando com a violência. Eu quero pagar violência com violência. Jack, como eu ajudo? Faça preces, pedindo a espiritualidade ao Mestre Jesus que seja levada luz até lá, e para as pessoas que estão passando por violência, que elas possam ser amparadas. É isso o que o Cristo espera de cada um de nós, queridos. Diga-se de passagem, achei muito curiosa essa leitura de hoje, muito curiosa para essa semana em que nós estamos vivendo. Sim, Jacimara, mais de 200 pessoas, como é bom, não é? Regina, boa noite. Eliane de Uberlândia, boa noite. Isolda, boa noite. Claudejane de Teresina. Olha, Cris Carila, você é de Floripa. Ah, que vontade de ir para Floripa. Amo Floripa. Morei 10 anos em Florianópolis, eu amo. Diana, Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul. Cine Flores.
Jack, qual a explicação espírita para tanto sofrimento, para a população do Haiti e Afeganistão? Queridos, não busquemos esse tipo de explicação. Eu sei que já já vai ter alguém aí falando alguma coisa, sempre tem. Sempre tem algum médium, algum espírita que disse que foi por causa disso, que foi por causa daquilo. Sempre aparece. Queridos, tudo obedece a uma lei de ação e reação. Nós precisamos não olhar com uma visão tão estreita o mundo. Eu preciso entender que nós vivemos há milhares de anos e cada um de nós traz as suas últimas lutas, as suas últimas dores, exatamente para adentrar o mundo novo, o alvorecer de uma nova era, que é o que nós estamos vendo. Essas últimas questões que estão surgindo, que vão surgir ainda algumas outras, serenidade, queridos, serenidade, serenidade. Toda serenidade e não nos perguntar, simplesmente precisa entender. Deus é soberanamente justo e bom, Deus é Pai. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 7. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. E se você for lá em Lucas, capítulo 12, versículo 7, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados, tem um asterisco pequenininho na sua Bíblia. Aí vai lá embaixo, tem uma explicação. No caso do Jack, é a barba, não é o cabelo. Visto que cabelo eu não tenho muito. Então até mesmo os fios da vossa barba estão contados. Não nos cabe, querida, adentrarmos as conjecturas. Cabe sim perguntarmos o quanto de boas emanações eu posso enviar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 10. Vamos ver aqui? Evangelho, vou ler. O que acontece quando fazemos uma prece? Pelo outro. Pronto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi obtereis, item 10. Quando, pois, o pensamento ou a prece se dirige para algum ser, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Quer ajudar no Afeganistão, no Haiti? Emane paz. Faça uma irradiação de paz, de luz, de consolo para todas aquelas pessoas. E para aqueles que fazem mal. Vamos ver Mateus 9,12, que também está em Lucas 5,31. Vamos ver o que está em Mateus 9,12. Vamos ver o que está em Mateus 9,12. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 12. Não necessitam de médico os sãos, mas sim de doentes. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 12. Vamos ver o que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31? Só dá uma passadinha ali. Vamos ver Lucas, capítulo 5, versículo 31. E Jesus disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então, para os nossos irmãos que ainda jazem no primitivismo, que ainda muitos deles trazem ainda a alma enferma, nossas melhores preces. Fernanda Nomelo. Jack, concordo com você. Devemos rezar pelos que ainda não despertam para o amor e o bem. É exato, minha querida. Lourdinha de Visconde do Rio Grande, Rissomecina de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Maria Elza, gratidão a você. Andressa, oi Jack, concordo com você, temos que orar pelos machucados e por aqueles que ainda machucam. Exatamente, minha querida, exatamente. Micheline, eu também, minha querida. Ele permanece nas nossas preces. Gratidão, meu irmão Cris. Fernanda, no mundo primitivo as leis morais ainda não estão escritas na consciência dos espíritos que o habitam? Minha querida, claro que está. Resposta da questão 621 do Livro dos Espíritos. A pergunta 621 é: onde estão inscritas as leis de Deus? E a espiritualidade responde: na vossa consciência. Mas veja que aqui, minha querida, a resposta da questão 754, o que ele diz?
O senso moral existe como princípio em todos os homens. É este senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Está, minha querida, mas está latente, Fernanda Caldas. Está latente. Ainda não despertou, porque ainda é uma criança. Quando for chegando na adolescência espiritual, essas leis morais, as leis de Deus dentro de nós, elas despertam. Boa noite, Kátia. Boa noite, Catarina. Patrícia Moraes. Como agir com alguém que insiste em falar mal dos outros no meu local de trabalho? Sou de Maceió. Não dê atenção. Não dê atenção. O fogo só se propaga se eu alimento ele. O fogo só se propaga se eu alimento. Então eu simplesmente não dou atenção. Eu não falo nada, inclusive, porque existem pessoas, queridos, que curiosamente, elas falam mal porque são pessoas que elas gostam de brigar, elas gostam de discutir. Precisam de terapia, às vezes de psiquiatria, mas é o que temos. Então tem aquela pessoa que ela fala alguma coisa porque ela sabe que ela te provoca, ela sabe que você vai reagir e ela adora brigar, adora uma discussão. O que eu faço? Eu me calo. É como não existisse. Então, minha querida Patrícia, antes de iniciar o seu trabalho, faça uma prece. Isso serve para todos nós, queridos. Se no seu trabalho tem alguém que é tóxico, se na sua casa tem alguém que é tóxico, faça uma prece antes de adentrar o trabalho. Faça uma prece antes de sair do seu quarto pela manhã, pedindo proteção para você. E visualize-se então que você naquele momento está protegido. Visualize-se que toda energia negativa que chegue até você bate e volta. Visualize que toda palavra má, cruel, de julgamento, de crítica, de maledicência que nos dirigirem, simplesmente não encontrarão eco na nossa alma. É assim que nós devemos agir, minha querida Patrícia. Jaque Domiense. Jack, diante das circunstâncias e situações ainda de conteúdo primitivo, como devemos nos colocar para não compactuar com isso? Não falando, não divulgando, não criticando, não julgando, não desejando mal. É assim. Para eu trabalhar na luz, eu levo luz. Se eu sou um instrumento de Jesus, eu levo luz, eu levo paz, eu levo harmonia. Evangelium, queridos, quer dizer boa nova. E eu levo, então, uma boa nova. É isso. Eu não vou ouvir comentários, eu não vou ver noticiários, porque eu não preciso. O que você precisa então, Jack? Nossa, Jack, você é alienado mesmo, né? Não. Tudo que eu preciso saber é que existe uma crise extremamente séria ocorrendo. Como eu posso ajudar? Com preces. E assim eu farei. Mas só isso? Só? Se eu fizer prece, se cada um de vocês aqui fizer prece, são 198 pessoas. 200 pessoas agora, fazendo preces. Nós não imaginamos, queridos, o poder de uma prece. Ok? Então, não é aceitar, não é achar que está certo. Não, mas é não baixar o padrão vibratório. Porque eu, sendo luz, eu levo luz. Evangelho segundo Mateus, queridos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Queridos, por favor, prestem muita atenção no que será dito. É Jesus falando sobre essas conversas que a gente anda por aí, quem sabe, jogando conversa fora e perdendo tempo. Jesus diz, pois de toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta no dia do juízo, e por tua palavra serás condenado, ou por tua palavra serás justificado. E aí eu te pergunto agora, sobre o que você anda conversando por aí? Pense nisso, mude a sua atitude.
Ô, Márcia Fonseca, gratidão. Canoas do Rio Grande do Sul. Gratidão, minha querida, gratidão. Gratidão a você, Tereza Cristina. Silvana de Guaíba, Rio Grande do Sul. Quantas pessoas de Rio Grande do Sul? Maria Média. Boa noite. Como fazer para dominar uma imperfeição do passado que insiste em perturbar, creio eu, no presente? Queridos, toda mudança de conduta é um processo. Por favor, vamos entender isso. Tá? Por isso que às vezes eu digo para as pessoas que vamos supor que 10 vidas você traz o mesmo comportamento equivocado. E aí, de repente, você vem nessa vida e você desperta. Nossa, isso está errado. Não quero mais fazer isso. Mas qual é o problema? Você acabou de descobrir. Só que você, as suas últimas 10 vidas, você viveu desse jeito. Vamos supor que cada vida você viveu 40 anos. Expectativa média de vida na média idade medieval, mais ou menos 40 anos. 400 anos de reencarnado. 10 vidas. Como é que você pode me dizer como você vai mudar 400 anos de padrão comportamental do dia para a noite? É muita ingenuidade. Qualquer um de nós acreditar que do dia para a noite vai mudar, não vai mudar. A não ser, claro, que sejamos espíritos evoluídos, espíritos superiores, como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala. Ah, bom, aí é outra história. Mas será que você é deles? Você se julga um espírito superior? Esse é o ponto. Então não é somente para você, Maria Média, é para todos nós. Porque todos nós possuímos as nossas fragilidades. Então nós precisamos adentrar um processo de autoconhecimento. Amanhã vamos falar muito sobre isso. Nossa live sobre ansiedade. Vamos falar muito sobre o processo de autoconhecimento. Então nós precisamos ter a coragem de adentrar um processo de autoconhecimento, verificar o que precisa ser mudado e a partir daí então um processo de vigilância, se for o caso, buscando ajuda psiquiátrica, dependendo, mas buscando ajuda terapêutica se nós nos dermos conta que sozinhos não conseguimos sair dali, ou então o próprio processo de autoconhecimento natural de cada um de nós. Então, quanto mais... E precisamos entender uma coisa. Eu preciso, como diz o ditado popular, comer pelas beiradas. O que é isso? Não queira do dia para a noite dar um salto quântico. É muito raro, muito raro. Mas eu posso o quê? Começar a me corrigir. Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Eu sei que não é o caso de nenhum de vocês, eu tenho certeza absoluta disso. Mas vai que vocês conhecem alguém que tem o costume horrível, queridos, horrível, vergonhoso de falar palavrão. Que bom que ninguém aqui tem esse vício horrível, não é que atrai para si companhias nada agradáveis espiritualmente falando. Então, mas vamos supor que você conheça alguém que fala palavrão. E você se dá conta que, peraí, quando meu filho pequeno fala um palavrão eu acho feio, falo para ele se corrigir, quer dizer que quando eu me tornei adulto, eu me tornei uma pessoa pior, porque esse palavrão não é bom para o meu filho, palavrão não é bom para mim. E será que minha linguagem é tão pobre, que eu preciso falar um palavrão para me expressar? Será que minha conduta cristã ela é tão rasa que eu sequer estou prestando atenção no que eu estou falando? Vamos supor que você conhece alguém assim, ok? Então, a pessoa ela conhece que ela fala palavrão. E ela fala assim, nossa, eu falo muito palavrão. O que ela vai começar a fazer? É só um exemplo. Post-it. Post-it. E ela vai começar a colocar em vários locais. Ao lado da cama, no console do carro, na porta da geladeira. Jack. E aí não tem jeito, né? Jack, não fale palavrão. Eu sei que nesse caso é meio complexo a fala, porque o cérebro às vezes não entende, mas não tem como não dizer dessa forma. Jack, não fale palavrão. Ou, Jack, fale melhor. Pode ser também. E aí eu vou espalhar esses post-its ao longo da minha casa, no espelho do banheiro. Então, aos poucos, quanto mais eu ver isso, mais minha atenção vai ser chamada. Mas aí entra a minha força de vontade. Aí eu vou começar a estar vigilante. E cada vez que eu falar um palavrão, eu vou pedir desculpas. Porque quando a gente fala um palavrão, não é na frente de alguém? Que horrível. Que horrível. Que ato mais horrível de falar palavrão. Não, mas fulano também fala. Que ato horrível dos dois. Então eu vou falar palavrão. Nossa, me perdoe. Eu não quis dizer isso.
E aí você se expressa melhor. Não adianta você falar e depois... Não, o conserto tem que vir na hora. Falou palavrão, nossa, me perdoe. Eu estou num processo de melhoria pessoal. E aí você se expressa com coerência, com bom senso, de uma forma mais cristã. Então, minha querida, é somente um exemplo. Tudo é um processo. Quanto mais nós estarmos vigilantes, melhor nos tornaremos. Quase terminando a nossa live, mas 5 minutinhos. Maria Alice. Jack, boa noite. Boa noite, Maria Alice. Obrigada. Gostaria de tirar uma dúvida. Você um dia disse que os desencarnados não podem nos ajudar nunca. Isso procede? Minha querida, não. Não creio que eu tenha falado isso. Talvez eu tenha falado alguma coisa que talvez eu possa ter dado a entender isso, mas de forma alguma. O que eu quis dizer foi o seguinte, Maria Alice, não sei se foi essa ocasião, que as pessoas me perguntaram se alguém quando morre, desencarna, a gente pode pedir ajuda. Eu falei, não. Isso eu falei. Por quê? Porque a pessoa, quando ela desencarna, ela não virou santo, ela não virou anjo. Ela continua sendo quem ela é. Ela não se torna um espírito evoluído porque desencarnou. E ela, nesse processo de desencarne, ela está no processo de perturbação e ela tem que tomar conta da própria vida. Agora, depois de um certo tempo, quando ela estiver mais reequilibrada, mais inteirada da vida no mundo espiritual, tiver estudado e estiver pronta, sim, ela pode vir, por exemplo, auxiliar a família, como foi o caso de André Luiz, mas que levou mais de 10 anos, minha querida. Então, vamos estar atentos a isso. Então, o desencarnado, quando ele está pronto, sim, mas nem todo desencarnado está pronto para ajudar. O próprio livro Nosso Lar, André Luiz vai mostrar isso. Ele estudou, fez curso, quando foi ver a família, ele se desequilibrou. Então, não é que eles não possam, claro que eles podem, se eles estiverem preparados para isso, ok? Queridos, 3 para as 8, é o meu momento, vocês sabem, toda quarta-feira, de eu ligar para os meus pais que estão no Rio de Janeiro, e é o horário que nós temos para falar, para que não fique muito tarde, e é o único dia que nós podemos. Então, gratidão pela presença de todos vocês. Assim que eu terminar agora, assim que baixar a live, eu já vou postar a postagem de amanhã sobre ansiedade nos stories. Por favor, divulgue, compartilhe. Quem sabe pode ser útil para alguém, ok? Vamos fazer então a nossa prece, queridos. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de esclarecimento, de consolo, de fortalecimento para as nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais vigilantes com o que pensamos, com o que falamos, com o que fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos úteis Teu, neste momento de transição planetária e neste momento delicado em que os nossos irmãos do Afeganistão, principalmente, estão vivendo. Em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus. Um momento. Pedindo, Mestre, por todos os corações em aflição. Pedindo, Senhor, para que onde haja sombras, que possamos levar a Tua luz. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, damos então por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Queridos, como não pode deixar de ser, queridos, a paz que existe em mim, queridos, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês muita paz, queridos. Que Jesus esteja com cada um. Boa noite a todos e até amanhã.